Alguns lugares carregam uma energia tão pesada, mas tão pesada, que mesmo que você faça a demolição do que tem ali e construa outra coisa, os fatos trágicos continuam ocorrendo, independente do que você construa no lugar. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É sempre muito bom estar aqui de novo com vocês. E hoje são as duas primeiras partes de uma trilogia que culmina com o incêndio do edifício Joelma, que ocorreu em 1º de fevereiro de 1974. Essas coisas que aconteceram, elas não ficam exatamente no mesmo terreno, mas assim, bem próximo de onde foi construído o Joelma. Tudo começou com o Pelourinho. Primeiro é importante ressaltar que, segundo a coroa portuguesa, para uma localidade ser reconhecida como vila, ela tinha que ter um pelourinho. O que era um pelourinho? Era um tronco ou uma coluna de cimento, ou seja lá de pedra, seja lá o que for, onde pessoas escravizadas e também indígenas eram castigados. A maioria acabava morrendo nesses locais. O primeiro pelourinho oficial da cidade de São Paulo, ou da vila de São Paulo, ficava onde hoje é o Largo 7 de Setembro, na Sé. Mas existem informações sobre mais outros dois. Um no bairro da Liberdade, onde hoje fica a Capela dos Aflitos, e o outro seria ali na Rua Santo Antônio, próximo à Avenida 9 de Julho e Praça da Bandeira, em São Paulo. A Rua Santo Antônio, ela é considerada o Bexiga. Então, vamos. Depois desse pelourinho, no número 104 da Rua Santo Antônio, foi construída a casa da família do Sr. Carlos do Amaral Camargo e da senhora Benedita Ferreira de Camargo. O Sr. Carlos era de Piracicaba, ele era casado com uma prima, teve 2 filhos com ela, o Carlos e o Flávio. Quando os filhos ainda eram pequenos, ela ficou gravemente doente. O que ele fez? Ele levou ela para a casa dos pais, que eram tios dele, né? Ela era prima dele. Deixou ela e os filhos lá e foi embora para São Paulo. Em São Paulo ele conheceu a dona Benedita, mas como ele já era casado no civil, ele casou com ela no religioso. Não há informações exatas, mas acredita-se que eles se casaram depois que ele ficou viúvo, já que a primeira esposa estava muito doente. E ele se casou com a dona Benedita porque ela assinava o sobrenome dele. Eles tiveram 3 filhos. Eles tiveram o mais velho, que era o Paulo. Depois eles tiveram a Maria Antonieta e a Cordélia. O Sr. Carlos era conhecido como uma pessoa excêntrica, porque ele falava sozinho na rua e era assim, como se ele discutisse com ele mesmo. Uns diziam que ele era médium, outros diziam que ele era esquizofrênico. Não sei. Não há informações precisas sobre isso. E ele criava a família de um jeito que ele não deixava a mulher sair na rua, os filhos não podiam brincar na rua com os amiguinhos, eles não podiam dormir na casa de colegas e também colegas não podiam frequentar a casa, não podiam brincar assim. E sempre tratou a família assim na rédea curta até o fim da vida dele. Eles eram uma família de classe média alta. Eu não sei o que o seu Carlos fazia, mas ele deixou um bom dinheiro para a dona Benedita e ela foi administrando e eles sempre mantendo aquele padrão classe média alta. Tanto que os 3 filhos tocavam piano e falavam inglês e francês. Os 3. O Paulo se formou na Universidade de São Paulo em Química. Logo ele arrumou um emprego na Escola Técnica Getúlio Vargas e ficou na universidade como
assistente do professor Halfman. Não existe assim uma informação exata se ele estava estudando doutorado ou não, mas ele queria fazer doutorado em química orgânica. A Maria Antonieta, durante um certo tempo, ela trabalhou. Mas quando ela tinha 23 anos, ela foi diagnosticada com epilepsia depois de alguns desmaios e de lapsos de memória. Então ela não saía de casa também, ela ficava com a mãe. A Cordélia era formada em música, queria fazer filosofia e era datilógrafa na USP. O Paulo sempre muito quieto, do trabalho para casa, de casa para o trabalho. A Cordélia já tinha amizade com o pessoal do trabalho e inclusive ela tinha um amigo muito querido que era o José Ramos, que supostamente havia um interesse romântico entre os dois, mas eles eram muito amigos. Bom, de repente o Paulo, que era químico, chega para a mãe e fala: mãe, preciso abrir um poço no quintal, porque eu quero fabricar adubo caseiro para ajudar com as despesas de casa, mas não pode ser com água encanada. A mãe achou ótimo, pode. E ele pagou 2.000 cruzeiros para 2 homens. Abriu um poço. Quando chegou nos 5 metros, ele falou: tá raso, eu quero mais. E assim foi. Poço de 6 metros. Tudo bem, tudo bem. De repente, o Paulo começa a faltar do trabalho, coisa que ele nunca tinha feito, e a Cordélia também. Antes disso, tem 2 fatos que chamam a atenção. Os alunos da Escola Técnica Getúlio Vargas pegaram o Paulo atirando uns canos, mas ele disse que ele estava testando o atrito da pólvora. Tá. Outro caso assim que chamou a atenção foi quando ele perguntou para o professor Halfman qual era o ácido que decompunha um cadáver mais rápido possível. O professor respondeu, mas achou aquilo tudo muito esquisito. Aí, de repente, cadê a família do Carlos? De repente ele volta e ele tinha pedido, ele volta para a escola, mas antes ele pede para o José Ramos, o amigo da Cordélia, uma mala emprestada, porque ele disse que a mãe e as irmãs estavam no Paraná e ele tinha que ir para lá buscá-las, que elas tinham visitado parentes. De fato ele foi para o Paraná, mas ele voltou sozinho. Do Paraná ele mandou um telegrama para si próprio, como se fosse outra pessoa, um para o professor Halfman e um para o José Ramos, dizendo que a mãe e as irmãs haviam falecido num acidente de carro e que elas foram sepultadas lá no Paraná mesmo. Tá? Assim. Só que algumas coisas começaram a levantar suspeitas. Por quê? Ele tinha 2 vizinhos italianos que se chamavam Paulo Mazza e Bruno Busato, também estudantes de química na USP. Eles começaram a achar tudo muito estranho, começaram a espiar pelo muro, viram o poço fechado e depois eles foram falar para a polícia que eles tinham ouvido barulhos assim meio surdos. Até aí estava tudo meio assim. O José Ramos foi na polícia, falou para a polícia veio, perguntou, mas nada. Até que um dos irmãos do Paulo, do primeiro casamento do pai, o Carlos, ficou sabendo da história, foi para São Paulo e ele confrontou o Paulo. Cadê a tia e as primas? Ele enrolou, falou aquilo, tudo. O que o irmão dele fez foi na polícia. A polícia
entrou em contato com a polícia do Paraná e descobriram que não teve acidente nenhum. Aí eles foram até a casa do Paulo. Chegando lá, perguntaram do poço, perguntaram da mãe, das irmãs, e o Paulo começou a ficar muito nervoso e chegou uma hora que ele falou, tá bom, fui eu. Aí quando ele viu que não tinha mais jeito, ele pegou uma caixa com dinheiro e uma pistola e entregou para o policial. Tinha muito dinheiro nessa caixa. Ele pediu para ir ao banheiro. Ele entrou no banheiro, puxou a descarga, daí ele trancou a porta. Quando ele trancou a porta, o policial tentou abrir e não conseguiu. Nisso, o policial ouve um tiro. A hora que ele conseguiu arrombar a porta, o Paulo estava caído numa poça de sangue com um tiro no peito. Ele tirou a própria vida. Aí os bombeiros chegaram para cavar o poço. O que eles encontraram no poço? As 3 estavam lá, de cabeça para baixo, enroladas em pano preto, com cordas. Guarda essa informação. Depois foi dito que a Dona Benedita estava com trajes caseiros, a Maria Antonieta de pijamas e a Cordélia com roupas de sair, porque talvez ela tivesse chegado do emprego naquele exato momento. Aí tinha uma senhora chamada Dona Nair de Oliveira Barbosa. Ela fazia faxina 2 vezes por semana na casa. Ela falou para a polícia que ela não tinha entendido mais. Ela tinha visto no quarto do Paulo rolos de tecido preto e alguns metros de corda. E que no dia que ela chegou para fazer a faxina, ela entrou, o Paulo estava dormindo ainda de pijama e que ele estava com os pés sujos de terra preta. Mas ela não perguntou nada, como se ele tivesse andado descalço na terra. Tinha sangue num canto. Ela perguntou o que era, ele disse que a cachorrinha dele tinha se machucado e ele levou para o veterinário. Bom, os bombeiros entraram sem nenhum equipamento, que não existia na época. Entraram, tiraram os corpos. Um dos bombeiros morreu uns dias depois de infecção cadavérica. Quanto aos vizinhos, o Paulo e o Bruno, eles disseram para a polícia que eles tinham ouvido os barulhos, mas que eles ficaram com medo de ir à polícia, porque como eles eram estrangeiros, eles não conheciam as leis do Brasil. E eles sentiram medo. Então ficaram em silêncio. Ok. Aí vieram 2 histórias. Que o dinheiro que o Sr. Carlos tinha deixado estava acabando. E o Paulo tinha que arcar com as despesas médicas da Maria Antonieta e também da Dona Benedita, que ela tinha uma ferida na perna que depois acharam que era câncer. E ele pagava tudo. Então a cobrança em cima dele era muito grande. E que ele não estaria mais aguentando isso. A segunda coisa é que ele namorava a Exaltina dos Amaros, uma moça muito esforçada, que era balconista e estudou para ser enfermeira. Não se sabe se era técnica de enfermagem ou enfermeira, mas o fato é que ela era enfermeira e trabalhava no hospital. Enfim, a Exaltina não era mais virgem, o que para a época era um escândalo, ainda mais para uma família tradicional paulistana. Então essa é uma história que somente o Paulo pode saber exatamente o que aconteceu. E aí fica mais uma coisa, a sepultura deles. Existiam controvérsias se era no cemitério do Araçá ou no da Consolação. Mas eu fui atrás e eu descobri. Eles foram sepultados pelo Carlos, irmão deles, no Araçá. E aí, em 1950,
aliás, 54, eles foram transladados para onde estava enterrado Samuel Ferreira de Camargo, que era primo dele. Então eles estão. A sepultura fica no cemitério da Consolação, na quadra 48A, sepultura 10. É a terceira rua, se você entrar no cemitério da Consolação, pelo portão, primeira, segunda, terceira. É um túmulo todo de cimento. Lá tem o nome do Samuel, que morreu em 50, da Ione, que morreu em 2008, e do Pascoal, em 2011. Todos parentes do Paulo. Então, se um dia você for até o cemitério e quiser conhecer, tá lá. Gente, esse vídeo deu trabalho para fazer. Teve muita pesquisa, porque é muita astrologia. E aí você manda um e-mail, você vai atrás, você corre, você consulta arquivos. E eu cheguei nisso. Porque é aquilo que eu já falei em outros vídeos. Eu não gosto de astrologia. Eu quero fazer vídeo com as informações exatas. Gente, muito obrigada por assistirem até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se você já conhecia essa história, deixa no comentário. E se você gostou muito, manda para os amigos. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijos!